Nós vamos falar hoje sobre o culto público, né? Lembrando, nós tivemos dois estudos sobre o Dia do Senhor, e eu estou aqui me pautando nos temas dos princípios de liturgia, né? O primeiro tema é sobre o Dia do Senhor, tivemos dois estudos. Daria para falar muita coisa, mas eu acho que o essencial foi falado, muitos conselhos sobre o Dia do Senhor. E então eu recomendo sempre que vocês reflitam sobre o Dia do Senhor, o domingo, para que possamos guardá-lo, né, da melhor forma possível, da forma que mais agrade ao Senhor, tá certo? E o segundo tema que esse texto, né, esse documento chamado Princípios de Liturgia nos traz, não é o culto público, é o templo. Mas eu resolvi pular o tema do templo. Talvez num outro momento a gente volte. Eu acho que o essencial, antes de falar do templo, no meu ponto de vista, é falar sobre o culto, né? O que fundamenta o culto ao Senhor? Por que nós nos reunimos como cristãos para cultuar a Deus? Então, por isso que eu trouxe esse para o segundo tema, tá? Nós vamos falar hoje, talvez não, com certeza no próximo estudo, e talvez se estenda para um terceiro ainda estou avaliando, porque nós nunca tivemos aqui na nossa congregação um estudo sobre o culto. E eu sinto que os irmãos precisam refletir sobre o culto, sobre o que é o culto, quais são os fundamentos bíblicos para o culto ao Senhor. Por que nós fazemos o culto do jeito que fazemos? Muitos vêm de outras igrejas e percebem que o culto que realizamos é bem diferente, né? Então, eu acho que vale a pena a gente gastar um pouco de tempo falando sobre o culto. E hoje nós vamos começar. Então vamos lá. Quem está nos assistindo pelo YouTube está vendo aí a capa, né, do nosso estudo, os princípios de liturgia. Vamos começar hoje a falar sobre o culto público, né? Antes da gente começar a falar sobre o que nós vamos falar aqui, eu queria introdutoriamente falar algumas coisas. Primeiro, que o culto ao Senhor é uma prática central na vida de um genuíno cristão. O culto ao Senhor é uma prática central, ou seja, talvez, eu vou colocar no talvez, mas eu creio que é a expressão máxima de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. É o culto que prestamos ao Senhor. A maneira como prestamos culto ao Senhor reflete os nossos princípios, nossas ideias, aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos. Quando visitamos igrejas e percebemos o que eles fazem, como eles fazem, a maneira como tudo acontece, a liturgia do culto expressa a fé daquela igreja, a teologia daquela igreja. Então, a prática do culto é algo absolutamente central. Não podemos admitir, pelo menos a partir das Escrituras Sagradas, que um verdadeiro cristão se distancie do culto, fique fora do culto, pense em não participar do culto por um tempo, tirar férias. Não existe férias da adoração a Deus. Então, o culto é algo central. É algo muito importante que não pode ser desprezado, ignorado. Tá certo? Uma outra coisa é que o culto bíblico reformado, e quando eu uso essa expressão bíblico reformado, eu estou, na verdade, me referindo ao que eu creio ser praticamente a mesma coisa, né? Por quê? Porque os princípios reformados, a reforma em si, a reforma teológica, pressupõe um retorno à Bíblia. Então, dizer que algo é reformado, no meu entendimento, significa dizer que é algo que procura ser fundamentado na Escritura, na Bíblia Sagrada. Bom, então, o culto bíblico reformado contém uma liturgia simples, vocês que frequentam a nossa igreja sabem disso, né? Uma liturgia simples, e quando eu falo liturgia, é de fato, vamos dizer, um ritual, né? É algo que acontece praticamente da mesma forma sempre. Isso é uma liturgia.
tá? Contém uma liturgia simples e que não privilegia a experiência. O que eu quero dizer por experiência aqui? Eu quero dizer a sensação. Tá? O culto bíblico reformado, ele não privilegia essa esfera da gente, do ser humano, né? Embora envolva, sem dúvida, mas não coloca como acima das outras coisas a sensação, as emoções, essas experiências, vamos dizer, transcendentais que os homens, as mulheres, são capazes de ter quando são envolvidos por um ambiente, um cenário, enfim, alguma coisa, um drama, né? Não, esse não é o nosso objetivo. Deus pode produzir isso por meio da sua palavra. Por exemplo, quando você vai no cinema ou assiste em casa um filme que aquela história comove você talvez, quem é mais sensível, vai chorar, talvez fique um tempo refletindo naquela questão que o filme tratou, enfim. O filme foi construído para levar você àquela emoção, àquele sentimento, que muitas vezes não é um bom sentimento. Muitas vezes não são boas emoções que surgem, pelo menos não pelas motivações corretas. Agora, o culto ao Senhor, ele não tem esse foco. Não, o que nós vamos fazer hoje as pessoas saírem energizadas, rindo à toa, ou então chorando, quebrantadas? Não, esse não é... Pode até acontecer isso, mas esse não é o foco do culto bíblico reformado. Tá? As experiências, sensações, emoções não são privilegiadas ou não são o foco do culto. Deus vai produzir isso certamente por meio da palavra. Eventualmente num culto você vai sair cabisbaixo, por quê? Porque você foi confrontado nos seus pecados. Talvez você saia muito alegre porque naquele dia você ouviu a respeito da esperança que você pode ter em meio à situação que você está vivendo. Mas veja, é a palavra de Deus que opera essas coisas. O culto não é construído para isso. Tá? Ao contrário de muitas igrejas que não têm esse pressuposto bíblico reformado, eles vão tentar construir tudo para que as pessoas tenham as melhores experiências, como quando você entra numa loja. Pelo menos uma boa loja. Hoje em dia você é levado ali por uma experiência, você sente o cheiro, você vê as coisas como estão colocadas, as cores que estão ali decorando a loja, tudo isso é para levar você a ter uma experiência. E nós muitas vezes, nesse tempo de autoconsumismo e materialismo, né, nós acabamos dando o nosso dinheiro, dando tudo aquilo que nós podemos para obter essas experiências. E as igrejas, muitas igrejas operam nessa mesma lógica. Então pensam na música, no ambiente, no conforto das cadeiras, em tudo mais, para que as pessoas tenham a melhor experiência possível. É claro que nós não vamos, como liderança aqui, nós não vamos nos esforçar para que as pessoas tenham a pior experiência possível. Claro que não, a gente tem que manter um ambiente simples, por isso que está falando aqui, uma liturgia simples. A gente não vai colocar aqui as piores cadeiras, pintar as paredes com a pior cor, com a pior tinta. Não vamos fazer a coisa da pior maneira porque somos bíblico-reformados. Não, mas será simples, sem grandes coisas, porque não é necessário. Para que Deus opere nos nossos corações, uma coisa só é necessária: a ministração da sua palavra por meio do seu Espírito. Isso é o que realmente pode produzir todas as coisas. Bem, então, o que eu quero dizer com tudo isso é que muitos não são atraídos para as igrejas que têm a Bíblia realmente como fundamento do culto, porque isso não atrai, né? Não é construído para atrair pessoas, é construído para atrair pessoas que de fato tenham um interesse em ouvir a voz de Deus. Esse é o foco. Então hoje, nas próximas aulas, a gente vai estudar princípios bíblico-teológicos que fundamentam a nossa prática
do culto ao Senhor, né? E o objetivo é que, por meio do conhecimento bíblico, dos princípios litúrgicos do culto reformado, você participe do culto de maneira correta, certo? E já aproveitando tudo isso e dando uma aplicação prática a tudo isso, nós temos que entender o momento que nós já vivemos como uma exceção. Quando eu digo já vivemos, é porque agora nós já temos culto presencial. Então, se você que nos assiste pela internet, você que está aqui, você está acomodado em, entre aspas, cultuar a Deus da sua casa assistindo pela sua televisão ou pelo seu celular, você está aquém do que você precisa estar. Porque o culto ao Senhor é um culto de ajuntamento. Claro que a gente não vai se aglomerar, a gente não vai quebrar regras que estão estabelecidas para o nosso bem, para a nossa saúde, nós não vamos quebrar isso, né? Mas a gente precisa entender, o culto, vamos dizer, à distância, ele não existe, propriamente dito. A gente chamou de culto todo esse tempo, né? Culto ao vivo, culto sei lá o quê, mas a gente olhando para a Escritura não existe esse tipo de culto, né? O culto é um grupo de pessoas que se reúnem para adoração ao Senhor. Então você está longe do ideal, muito longe do propósito de Deus para o culto, se você entende que você pode continuar cultuando na sua casa. Claro, a transmissão online é muito bom, acho que faz com que a verdade ela seja transmitida para muita gente, enfim, tem todos os benefícios disso. Mas você que é membro da igreja, você tem um compromisso de cultuar a Deus junto com os seus irmãos, tomando todos os cuidados. Claro, não estou aqui insistindo para que pessoas com comorbidades, com algum risco, estejam presentes, porque é uma decisão sua e eu não quero colocar a sua vida em risco. Eu estou aqui apelando ao coração daqueles que, e quem sabe, né? Quem sabe, que não tem tantas dificuldades, não tem dificuldade de saúde, está percebendo que o ambiente é mais favorável. Você com certeza vai em todos os ambientes aí, em mercado, em farmácia, você faz tudo o que você precisa fazer, você vai trabalhar, você recebe pessoas na sua casa ou vai na casa de pessoas, você sabe com quem... eu não estou falando para alguém específico, eu estou falando para um grupo de pessoas, né, que tem essas características. Elas estão bem de saúde, elas estão vendo que os números têm sido favoráveis, elas frequentam determinados lugares, mas continuam se eximindo de estar presencialmente na igreja. Então, é algo que eu estou falando para realmente levar a refletir. O culto ao Senhor é, sem dúvida, uma prioridade da nossa agenda. É uma prioridade. A gente não pode colocar como algo secundário. Bem, vamos ao nosso tema, mas eu estou lembrando aqui que nós não fizemos ainda a nossa oração, pedindo que Deus nos abençoe nessa hora. Vamos orar? Ó Deus, graças te damos, ó Pai, por esta manhã, por esta hora que estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. Nos lembramos, ó Deus, daqueles que não têm podido, Senhor, por problemas de saúde, por dificuldades, ó Deus, não têm podido se reunir conosco, que a Tua graça os acompanhe e os abençoe. E, ó Deus, nós queremos também nos alegrar na vida da Dona Eusir, no seu casamento com o seu Benedito. Obrigado pelos anos de casamento que o Senhor sustentou na vida deles. Obrigado também pelo casamento do seu Ismael e a Dona Carminha, que o Senhor cubra os nossos irmãos com as Tuas mais ricas bênçãos, Senhor. E, ó Deus, obrigado por essa escola bíblica, por podermos, ó Deus, neste dia da escola bíblica dominical, termos esse estudo presencialmente. Obrigado, Senhor, e que o Senhor promova, ó Deus, um ambiente cada vez mais favorável à nossa reunião, a esse nosso ajuntamento, ó Deus, porque isso tudo faz bem para a gente e é a Tua vontade, sem dúvida, que o Teu povo esteja sempre reunido,
em comunhão, em adoração ao Senhor, refletindo na Tua palavra e buscando maneiras de viver na prática o Evangelho. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesta hora, que vamos estudar a Tua palavra e tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é dentro dos princípios bíblicos, teológicos do culto ao Senhor, é que Deus é digno de adoração por parte de toda a criação. Então a gente não pode falar de culto a Deus sem antes falar da dignidade de Deus de ser adorado. Vamos ver alguns textos a esse respeito. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4, é um cântico de Davi, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 4, nós lemos o seguinte: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Então, Davi talvez um dos principais modelos de alguém que é adorador do Senhor. Ele diz: eu invoco o Senhor porque Ele é digno de ser louvado. Mais adiante, em 1 Crônicas, capítulo 16, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 24, é também aqui um salmo de Davi, um cântico de Davi. Ele diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, a glória do Senhor, e entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Por que o povo de Deus deve anunciar entre as nações a glória do Senhor? Deve anunciar entre os povos as suas maravilhas. Olha a razão no versículo 25. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, criou os céus. Então, ele diz, olha, nós temos que anunciar a glória do Senhor, temos que anunciar a todos os povos tudo que o nosso Deus fez, porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de adoração. Esses versos fazem parte também do Salmo 96, eu não vou citar aqui, mas o Salmo 96 também fala sobre esse assunto. Vamos agora ao Salmo 18. Salmo 18, versículo 3. Na verdade, esse versículo já foi lido, né, lá em 2 Samuel, onde Davi diz: invoca o Senhor digno de ser louvado. Né? Então, eu poderia ter suprimido, porque ele diz exatamente a mesma coisa. No Salmo 48 agora, Salmo 48, versículo 1, diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aí ele vai dizendo: belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. Então, veja que sempre não, mas em vários momentos, quando é falado sobre a dignidade da adoração, também está contido o fato de que todos são chamados a essa adoração. Deus é digno de ser adorado não só pelo seu povo, não só por indivíduos que eventualmente estão associados, ligados ao povo dele, mas todos são chamados a ser incluídos nesse ajuntamento de adoradores, porque ele é digno de ser adorado por toda a sua criação. Salmo 145. Salmo 145, versículo 3. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. A gente poderia ler o versículo 4 também, que diz: uma geração
louvará a outra geração, e esse no sentido de louvará para a outra geração as tuas obras. Ou seja, vão contar para as próximas gerações tudo aquilo que o Senhor fez e anunciará os teus poderosos feitos. Ora, por que isso? Por que a Bíblia chama anunciar os feitos de Deus, quem é Deus, de uma geração para outra geração? Para que a próxima geração também adore a Deus. Esse é o objetivo, né? A adoração ao Criador. Ele é digno de adoração. Ele criou os seres humanos para adorá-lo. A criação de Adão, Eva, a promessa de que eles iriam se multiplicar, eles habitariam num ambiente todo favorável à sua vida, tudo isso é adoração. Tem um artigo, né, uma reflexão muito interessante do Éden como o primeiro templo, vamos dizer assim, né? Onde ali era prestado culto ao Senhor todos os dias. Na viração do dia, o Senhor aparecia e estava ali com os homens, com Adão, com Eva, e ali ele era adorado, né? Nesse relacionamento com os nossos primeiros pais. Nós fomos criados para adoração a Deus. O grande problema que o pecado trouxe foi afastar o homem de Deus e interromper a adoração. A adoração a Deus é o objetivo da vida humana, por isso nossa missão é esta, como vamos falar mais adiante, anunciar entre as nações a sua glória, para que outros venham também a adorar ao Senhor. Então, primeiro ponto para a gente refletir, Deus é digno de adoração por parte de toda a sua criação. Outra coisa, Deus deve ser adorado por toda a sua criação. O que eu quero dizer é que ele não só é digno, há um dever para a sua criação de adorá-lo, né? Porque, veja, você pode concordar comigo que os seus pais são dignos de honra por serem seus pais, né? Mas você pode, se você é um filho rebelde, você talvez não se sinta na obrigação, né? Embora seja de fato um dever. Então, uma coisa é a dignidade, outra coisa é o dever. Deus é tão digno de ser adorado como também há um dever para as suas criaturas de adorá-lo. Vamos ver alguns textos sobre isso. Primeiro, Crônicas, capítulo 16, a gente já passou por aqui, agora a gente vai ler o versículo 29. Primeiro Crônicas 16, versículo 29. A gente poderia ler também o 28, que diz assim: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Veja aqui quantos imperativos, né? O que é tributar? É pagar tributo. Né? Tributai, paguem a Deus o que é devido. Paguem a Deus o que você deve para Ele. O que você deve para Ele? Por Ele ser o seu Criador, você deve adoração a Ele. Tributai ao Senhor, ó famílias, tributai ao Senhor glória e força, atribua a Ele toda a glória, atribua a Ele o domínio sobre todas as coisas. Atribua a Ele a glória que é devida ao seu nome. Tragam oferendas, entram nos seus átrios. Átrios é uma palavra, átrio é uma ideia de um lugar, de um lugar próprio para a adoração. Então, os átrios do Senhor são os lugares apropriados para a adoração ao Senhor. Dentro do tabernáculo tinha os átrios, no templo tinha os átrios, os lugares onde o povo de Deus estava para adorar ao Senhor.
Então, tragam oferendas, entrem nos seus átrios, adorai ao Senhor. São imperativos, são ordens. Nós devemos a adoração a Deus. Salmo 29, versículo 2. A gente pode ler também o versículo 1. Na verdade, o 1 e o 2 são repetições daquele texto que a gente acabou de ler. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Agora no Salmo 96, como eu mencionei anteriormente, o versículo 9 diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, e aí esse detalhe acrescentado: tremei diante dele, olha só, todas as terras. Então, essa adoração, esse imperativo da adoração, ele é dado não só aos israelitas, ao povo de Deus, mas a pessoas de todas as terras, para que venham e tremam diante dele e adorem ao Senhor. O Salmo 148 também fala sobre adoração e esse escopo abrangente, né, de que todos devem adorar ao Senhor. O Salmo 148 diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o quem? Todos os seus anjos, louvai-o quem mais? Todas as legiões celestes. Versículo 3, louvai-o sol e lua tem que adorar a Deus. Louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, todos esses que foram mencionados, pois mandou ele e foram criados. É porque ele é o Criador de tudo, que ele é digno e todos devem adorá-lo. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Então, nessa primeira parte, até o versículo 6, ele fala das coisas celestes, dos anjos, dos astros, das estrelas, tudo isso deve adorar a Deus. Agora, do versículo 7 em diante, ele fala da terra, né? Então, louvai ao Senhor a partir da terra. Se você voltar no versículo 1, louvai-o a partir do alto dos céus. E agora, do 7, louvai-o a partir da terra. Monstros marinhos, abismos todos, o fogo, a saraiva, a neve, o vapor, tudo isso que tem na terra, né? Ventos procelosos que executam a palavra dele, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas, todos os cedros, feras, gados, répteis, animais voláteis, reis da terra, as autoridades todas, todos os povos, né? O populacho aí, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças, todos aqui estão na terra, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Então veja, essa adoração, ela deve ser executada, deve ser feita por todos, absolutamente todos devem estar adorando ao nosso Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então veja, nessa visão de João, ele está vendo um anjo que tem um evangelho eterno para pregar para todos, cada nação, cada tribo, cada língua, cada povo, dizendo em grande voz, olha só o chamado aí: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, dentro dessa visão apocalíptica, que certamente diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo, o evangelho ele é anunciado para
que as pessoas se tornem adoradoras de Deus. Qual é essa referência, pastor? Apocalipse 14, 6 e 7, no ponto 2 aí, tá? Então, por que Jesus, quando está falando com a mulher samaritana sobre a questão da adoração, ele está evangelizando ela, né? E ele fala que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não nesse monte, nem naquele monte, não vai ter um lugar específico. Todos vão adorar a Deus. Então, a vinda de Cristo traz o significado máximo para a adoração do culto ao Senhor, como a gente vai ver mais adiante. Porque todos são chamados à adoração ao Senhor. Para a gente refletir um pouquinho, né, alguns pontos, 3 pontos aqui. Primeiro, a principal motivação para as missões é porque Deus não é adorado por todos. Enquanto existirem pessoas que não adorem ao Senhor, e isso vai existir até o final, as missões devem continuar. O objetivo da missão é alcançar pessoas com o Evangelho para que elas se tornem adoradores de Deus, adoradoras de Deus. Esse é o propósito da missão. Por que alguém se desloca do Brasil para um campo missionário para evangelizar? Porque ali tem pessoas que não conhecem a Deus, que não adoram a Deus. Eles precisam conhecer o Evangelho. Para que, por graça divina, pela ação do Espírito Santo, sejam convertidas em adoradores do Deus Criador. Esse é o propósito da igreja, adorar a Deus. Por isso que a gente cultua a Deus. O propósito da igreja, por causa desse primeiro ponto, que é adorar a Deus, é que a gente faz missão, que a gente evangeliza, para que mais gente se una a nós na adoração ao Deus único e verdadeiro. Você não está aqui para ter uma palavra para você encarar bem a sua semana. Você está aqui para adorar a Deus. Você está aqui para entender que há uma missão para você que é atrair mais pessoas para a adoração a Deus também. A gente precisa tirar esse egocentrismo do culto. O culto não é para mim. O culto não é para a igreja. O culto é ao Senhor. O culto é ao Senhor. E precisamos convocar. A evangelização é uma convocação de pessoas para estarem junto com a gente adorando a Deus. Outro ponto aí para a gente refletir. A obra de Cristo pode ser explicada em termos de transformar pecadores em adoradores. Então, o que Cristo veio fazer? Podemos falar dessa forma. Ele veio para transformar pecadores em adoradores. É para isso que Deus enviou o seu próprio Filho para viver e morrer por nós, para nos desarraigar desse mundo caído e dar uma nova natureza, um novo coração, um coração adorador, um coração que tem Deus no centro, no propósito. Então, a obra de Cristo pode ser exemplificada nesses termos, né? Você que vive para si mesmo é chamado a não viver mais para si mesmo, mas para adorar ao Senhor. Isso é evangelizar. Isso é evangelizar. É você chamar as pessoas à adoração ao Senhor. E mais um ponto para a gente refletir. O desfecho da história para o povo redimido pode ser explicado em termos de um eterno dia de adoração a Deus. Então, muitos ficam, né? O que vai acontecer quando vier o novo céu e a nova terra? O que vai acontecer depois do juízo final? Tá aí, o desfecho é esse. Deus redimiu um povo no tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, Ele está redimindo, esse é o propósito dele. Transformar pecadores em adoradores para quê? Para que, ao completar essa obra, todos tenham um dia eterno de adoração ao Senhor. O tempo não vai mais passar, não vai ter dia 1, dia 2, dia 3. Vai ser um eterno dia de adoração. A Bíblia diz que nem sol vai ter.
Não vai ter esse ciclo dos astros. Por quê? Porque o Senhor será a nossa luz. Nós estaremos em adoração ao Senhor. Ou seja, uma reflexão importante dentro disso é: se você não tem prazer na adoração, no culto ao Senhor hoje, o que você vai fazer no céu? O que você vai fazer nessa nova terra? O culto é o que há de mais precioso e importante. É um baita de um privilégio nós estarmos aqui reunidos para adoração a Deus. Isso é um antegosto do céu. Se isso não é prazeroso para você e para mim, o que a gente vai ficar fazendo lá no céu? O céu não é o nosso lugar. O céu é o lugar para quem antecipadamente, desde já, aproveita esse privilégio, esse antegosto, esse aperitivo do que será na eternidade. Alguns pontos aí para a gente refletir. Agora, mais alguns princípios bíblico-teológicos. Nós vimos que Deus é digno de ser louvado, Deus deve ser adorado. E agora, em terceiro lugar, vamos ver que para o homem se apresentar a Deus, um sacrifício é necessário. Para o homem ou a mulher, quando eu digo homem, gente, não volto a dizer, né? Sempre falo isso aí. Quando eu falo homem, é humanidade, tá? Eu não sou politicamente correto nesse ponto, não. Quando é homem, é você que é mulher, é homem também, viu? Não esqueça disso. Você é parte da humanidade, tá bom? Então, para o ser humano, para o homem, se apresentar a Deus, um sacrifício é necessário. Esse é um princípio bíblico-teológico importante. Não tem adoração a Deus sem sacrifício. Vamos ver isso lá em Gênesis. Vamos ver vários textos aí em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Se você ler do versículo 1 ao 7, você vai ver a narrativa da queda, né? O versículo 7 vai dizer que depois de terem comido o fruto proibido, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, o que eles fizeram? Costuraram ali folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, os nossos primeiros pais, quando se viram nus, eles confeccionaram uma espécie de vestimenta de folha. Eles se envergonharam. Aí vem o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, lembra? O encontro diário de Deus com eles? Deus veio naquele dia também. O que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, naquele momento que era para eles adorarem ao Senhor, estarem na presença do Senhor Deus, eles se escondem. O pecado faz isso. Faz os homens se distanciarem do culto a Deus. Se você está se distanciando do culto a Deus, saiba, é por causa do pecado, do seu pecado. A primeira razão de alguém parar de vir à igreja é pecado, não tem outra explicação. A não ser um motivo como algum acidente, como, enfim, alguma enfermidade que de fato impeça isso. Fora essas coisas, o que te afasta do culto é o pecado. Foi isso que aconteceu aqui no Éden, nesse primeiro templo de adoração a Deus. Nossos primeiros pais se afastaram da adoração a Deus, se esconderam da presença do Senhor por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É claro que Deus sabia onde eles estavam. Mas Deus se relaciona com a gente, né? Deus se aproxima de nós, ele se diminui, ele se diminui, vamos dizer assim, não deixa de ser Deus, obviamente, né? Mas ele é como se ele se agachasse até nós e balbuciasse palavrinhas que nós conseguimos entender. Então ele fala: onde estás? E é interessante que quando alguém é convertido ao Senhor, é como se ele tivesse tomando a consciência de que tem alguém me chamando. Tem alguém que está realmente perguntando onde eu estou e o que eu estou fazendo. E ele então se depara com a realidade da sua rebeldia, da sua fuga de Deus.
E ele então passa a dar ouvidos ao Senhor que o chama, né? Onde estás? Versículo 10. Deus respondeu, aliás, o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, a gente percebe aqui que o pecado trouxe esse abismo, essa separação, essa interrupção na adoração a Deus. Bom, eles se vestiram de cintas, de folhas, né? Esse é o melhor jeito de se apresentar diante de Deus? Não. Eles estavam nus, estava tudo bem, né? Mas a partir do momento que eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, aquela não era a melhor forma. Eles criaram um jeitinho de se apresentar a Deus. E a melhor maneira de se apresentar a Deus não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você acha que está bom. É do jeito de Deus. E olha o jeito de Deus. Versículo 21. Fez o Senhor Deus uma vestimenta de quê? De peles. Para Adão e sua mulher e os vestiu. O texto bíblico não é claro nesse sentido. Mas o que nos leva a entender isso aqui? O fato de Deus ter dado uma vestimenta de peles para eles. Nós entendemos que certamente Deus matou animais para que com suas peles fossem confeccionadas vestimentas. Nós não nos apresentamos diante de Deus do jeito que a gente quer, do jeito que a gente, não, agora tá bom. É claro, a gente chega como a gente está, como a gente canta, inclusive, venha como você está. Só que, na presença de Deus, há algo que precisa nos cobrir. E que não é proporcionado por nós mesmos, é o próprio Deus que proporciona. Esse sacrifício, aqui já é implícito o Evangelho, inclusive. De que Deus oferece uma expiação. Expiação, em certo sentido, significa cobertura. Nós somos cobertos por algo que Deus oferece por nós. Nesse primeiro momento, e por muito tempo, animais foram mortos para que o homem pudesse se apresentar diante de Deus. Isso com certeza anuncia algo que ele está para fazer no futuro, né? Gênesis capítulo 4, versículo 3, a gente vê desde o versículo 1 aqui que Adão e Eva conceberam a Caim, Abel, né? Posteriormente. E aí diz o versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos, sei lá quanto tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, parece que cumpriu o momento ali, naquele dia, deveria haver adoração ao Senhor. O que Caim trouxe? Primeiro, algo que, veja, é implícito aqui. Para se apresentar a Deus, uma oferta é necessária. Que tipo de oferta? Há uma oferta, já foi sinalizado para Adão aqui. Provavelmente eles foram orientados nesse sentido. Mas Caim traz o quê? Do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, versículo 4, trouxe do quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o final do versículo 4 diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas espera aí, ambos não trouxeram o melhor que poderiam? Caim provavelmente era agricultor, então ele trouxe o melhor daquilo que ele produziu na terra. Mas a adoração, a gente já viu, já foi apontada aqui, para se apresentar diante de Deus tem que morrer, tem que haver um sacrifício, tem que haver morte, tem que haver sacrifício. Então não adianta você trazer fruto da terra. Não é isso que vai te comunicar ao Senhor, te tornar apresentável diante do Senhor. Abel fez como Deus já havia prescrito para eles. Ele trouxe das primícias do seu rebanho. E alguns vão falar, não, aqui o ponto são as primícias. Então, se for as primícias, pode ser as primícias de qualquer coisa. Não é isso que está aqui. É as primícias, o que é importante, mas é de algo que Deus já havia esclarecido certamente que deveria ser, que era a morte de animais.
do rebanho. Então, Abel obedeceu a Deus. E Deus sondou o coração de Abel, não só aquilo material que ele estava oferecendo, mas a disposição interna do coração. Tudo isso de forma se conjuga no ato de adoração. A disposição interna do coração de Abel de obedecer a Deus e a oferta material que ele traz. Isso tudo o torna aceitável diante de Deus. Esse aqui é um dos primeiros atos de culto descritos. Talvez o primeiro ato de culto, exceto pela a presença de Deus na viração do dia lá no Éden, né? Esse é o primeiro ato de culto que nós verificamos. E um deles é reprovado por causa da sua disposição interna, do coração, e por causa da matéria em si que ele traz. Ninguém pode chegar diante de Deus de mão vazia, só que também não pode trazer qualquer coisa. Abel, ele chega, ele não está de mão vazia, e ele traz exatamente o que Deus havia dito que ele deveria trazer. Gênesis 8, versículo 20, após o dilúvio, o que Noé faz? Levantou Noé um altar ao Senhor e olha o que ele faz, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. É assim que era a adoração. Um sacrifício era necessário. Versículo 21, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, e aí ele vai pronunciar a bênção, né, sobre a criação novamente, de preservar todas as coisas, etc. Então, a adoração a Deus é mediante sacrifício. Ninguém se apresenta em adoração a Deus sem sacrifício. Gênesis 15. Agora, o episódio de Abraão. Versículo 7. Diz assim, disse-lhe mais. Deus está falando com Abraão. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Então, Deus está dando um monte de promessa para ele. Eu vou te dar essa terra, sua descendência vai ser numérica, tudo isso aí. Aí Abraão, ou Abrão ainda, né? Ainda cheio de dúvidas, né? Que nem a gente, né? Igualzinho. Abraão não tinha nada de diferente de mim, de vocês. Ele pergunta, Deus, como eu saberei que hei de possuir essa terra? Tem algum sinal aí? Tem algum jeitinho de o Senhor me mostrar que isso realmente vai acontecer? E olha o que Deus faz. Respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, Abraão, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Quando Abraão faz isso aqui, de cortar ao meio esses animais, ele já tinha noção do que ia acontecer. Deus iria fazer um pacto com ele. O pacto, nesse momento, essas histórias nos ajudam a conjecturar, né? Certamente os pactos naquele momento era o seguinte, por exemplo, se eu vou fazer um pacto, um acordo com o Gilman, então nós vamos, ao combinado entre nós, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um animal, vamos partir ao meio e vamos passar juntos entre essas metades. O que isso simboliza? Se qualquer um de nós quebrar este acordo, esta aliança, esse pacto, nós estamos assumindo para nós a maldição da morte. O outro poderá aplicar a pena de morte, porque é um acordo entre nós.
Então, os pactos, as alianças, provavelmente eram feitos dessa forma. E Abraão, ele parte os animais ao meio justamente por conta disso que vai acontecer. Mas olha o que acontece. Versículo 12. Ao pôr do sol, versículo 17. Porque ele cai num profundo sono, Deus, enfim, faz com que Abraão caia no sono e tal. E aí, versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Abraão não participou desse momento. Ele, ao que tudo indica, que ele estava adormecido. Deus passa sozinho por esses pedaços. Aqui está dizendo no versículo 17, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então, o que isso significa? Veja a pergunta do versículo 8, pergunta de Abraão: como saberei que hei de possuí-la? E Deus responde dessa forma, passando sozinho por entre os pedaços, ou seja, eu vou fazer isso. Eu vou garantir que isso aconteça. É um pacto meu comigo mesmo, não é com você. É claro, essa aliança minha comigo mesmo, no sentido de Deus falando, te beneficia. Eu estou assumindo o compromisso de abençoar você. A implicação disso é que, olha, você vai falhar. As coisas que eu exijo de você, você não vai cumprir. Mas eu vou levar até o fim essas minhas promessas. Eu peguei esse texto para mostrar que, de fato, a adoração a Deus, ela inclui sacrifício. Mas eu já estou aproveitando para falar, inclusive, sobre a fidelidade de Deus, sobre o fato dele assumir o compromisso de levar até o fim a sua promessa. Tá? Próximo texto, Gênesis 22, um texto extremamente importante para a nossa fé. Gênesis 22, versículo 1 e 2 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrei. Então, olha o que Deus está pedindo, Deus está pedindo para Abraão pegar o filho da promessa. Não foi o filho do jeitinho. Quem sabe da história vai se lembrar de Ismael. Não foi o filho do jeitinho, foi o filho verdadeiro, com a esposa dele. Isaque, fala, pega ele, e a esposa dele era estéril, teve todo aquilo. Abraão foi ter o seu filho com uma idade extremamente avançada. Fala, olha, pega esse e leva até o Monte Moriá e oferece-o ali. Em outras palavras, faça ali um ato de adoração a mim, e a oferta, o sacrifício, vai ser o seu próprio filho. E o texto vai dizer que ele realmente faz isso. Ele vai, ele leva tudo. Aí vamos ao versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então ele sabia que para ter adoração tinha que ter um cordeiro, tinha que ter um animal, tinha que morrer. Cadê o animal? Abraão sabia que era ele, o próprio menino que perguntava, o que seria sacrificado. Versículo 8, Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Continuaram. Deus proverá. Abraão tinha fé de que Deus iria prover para si, nem que fosse o seu próprio filho. Ele estava convicto de que era o seu filho. Ele só não queria dizer, Mas ele falou: Deus vai prover para si.
Ele só não falou a outra parte, né? E é você, meu filho, o sacrifício. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, e olha o que ele fez. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então, ele estava realmente decidido a obedecer a Deus, a adorar a Deus, tendo como sacrifício o seu próprio filho. Mas aí vemos a intervenção do Senhor. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. E então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão entende que o fato daquele animal estar ali preso era providência de Deus. Olha só. E pôs Abraão o nome àquele lugar. O Senhor proverá. Olha o nome do lugar que ele pôs. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, nesse ato de adoração tinha que ter um sacrifício. Deus mandou inicialmente que fosse o filho. E houve, de fato, a disposição em Abraão em dar o seu próprio filho. E com tudo isso, irmãos, Deus está sinalizando e apontando o fato de que o próprio Deus vai fazer isso. O sacrifício que vai nos beneficiar para a nossa salvação é o sacrifício do próprio Filho de Deus. E isso é simbolizado, primeiro, quando ele pede o filho de Abraão, mas também quando ele mesmo, o próprio Deus, provê um substituto para Isaac. E o povo de Deus, quando ouvia essa história e lia essa história, certamente eles se identificavam com aquele menino que estava amarrado e que foi substituído por um cordeiro. Por quê? O povo de Deus todinho descendeu de Isaac, aquele menino. Todos eram herdeiros daquela promessa. Era para eles não existirem se aquele menino fosse morto naquele dia. Mas ele foi substituído por um cordeiro que Deus providenciou. Está vendo? O povo de Deus sempre foi preparado para aguardar a salvação do Senhor, a providência de Deus, um sacrifício que Deus realizaria. Vamos agora para Êxodo capítulo 10, versículo 25. Quando, naquele momento todo, toda aquela saga, né, de Moisés com Faraó, e vai e volta, e manda praga, e tira praga, e outra praga, e tira outra praga, e assim vai. Qual que era o grande objetivo que Moisés falava para Faraó? Por que você tem que deixar esse povo sair do Egito? Qual que era o grande objetivo? Sair de lá para adorar ao Senhor. Olha só. Êxodo 10, 25. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar. Para quê? Para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então, Moisés, no diálogo com o faraó, ele sempre está dizendo, eu falo em nome do Senhor, deixa o meu povo ir para que me adore, para que preste culto ao Senhor. E aí faraó tenta negociar essa questão. Não, vai só os homens, deixa as mulheres, as crianças. Tá bom, vai todo mundo, mas deixa os animais. Moisés fala, não, vamos todo mundo. E você ainda tem que dar nas nossas mãos o que a gente vai oferecer para ele. E no final das contas, depois quando vem a 10ª praga, a morte do primogênito,
além deles irem e levarem consigo todos esses animais, todo esse gado, os egípcios ainda dão todas as suas riquezas, né? Tudo que eles têm de mais valioso, eles entregam. E eles saem do Egito para adorar a Deus. Esse é o principal motivo. Levítico, terceiro livro bíblico, Levítico, capítulo 1, versículo 1 e 2. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. E aqui começa um longo e extenso manual de culto, de como o culto deveria acontecer. Quando vocês se apresentarem diante do Senhor, aí ele fala aqui, tragam uma oferta. E essa oferta vai ser, aí tem essa e tem outras várias ofertas que eles poderiam levar. Um gado miúdo, não sei o que e tal. E todos os detalhes são dados, depois você pode ver no restante aí do capítulo. Então um sacrifício é necessário. Para que o homem se apresente diante de Deus, não pode se apresentar sem um sacrifício, sem uma oferta. Não dá para chegar diante de Deus de mãos vazias. Não estou falando aqui de dízimo. Estou falando de dinheiro. Falando de uma oferta, um sacrifício. Morte, envolve morte e sangue. Agora vamos saltar lá para o quase final da Bíblia, Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão, não tem saída. Ninguém vai poder se apresentar diante de Deus e ser aceito por Deus sem derramamento de sangue. E assim sempre foi. Por isso que muitos erroneamente, durante a história, se autoflagelavam ou sacrificavam seus próprios filhos. Mas por causa desse princípio, que é bíblico, para se apresentar diante de Deus tem que ter derramamento de sangue, tem que ter sacrifício. Não tem outro jeito. Sempre foi assim e continua sendo assim. Mas, por graça de Deus, essa história não acaba aí. Temos aí o quarto e último ponto da nossa aula de hoje. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro para que possamos prestar culto a Deus. Ele é o sacrifício. O sangue dele foi derramado para que a gente possa se apresentar diante de Deus e possamos ser aceitos diante de Deus. Aí mesmo em Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27, diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Este quem? Este Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ok, esse é o sacerdote. Mas o que o sacerdote faz? Ele, no Antigo Testamento, intermediava a adoração. Ele operacionava o sacrifício. Mas aí, versículo 27, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Por quê? Porque ele fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o que esse texto está dizendo? Que Jesus Cristo, ele é o sacerdote que oficializa, operaciona o ato da adoração,
Ele é um mediador, mas esse texto também está dizendo que ele é também a própria oferta. O sacerdote do Antigo Testamento, ele não podia se oferecer a si mesmo. Aliás, ele precisava de um sacrifício pelos seus próprios pecados antes de qualquer coisa. Jesus não. Jesus é o sacerdote santo, perfeito, que faz mais do que os outros sumos sacerdotes. Ele se coloca como sendo a própria oferta. Ele é a própria oferta. Ele se sacrifica, ele se entrega a si mesmo por nós. Hebreus agora 9, versículo 11 em diante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, versículo 12, não por meio do sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele purificará a nossa consciência de obras mortas. Para quê? Para adorarmos, para servirmos ao Deus vivo. Então ele está dizendo, se aqueles sacrifícios, aspergidos nos pecadores, os santificavam, muito mais o sangue de Cristo vai nos santificar e nos purificar, e vai fazer mais. Vai também lavar a nossa consciência, quer dizer, uma purificação interior. Ele faz isso para quê? Para que possamos servir ao Deus vivo. Pedir para o Gessé nos ajudar aí. Qual que é a palavra usada na língua inglesa para culto ao Senhor? Service. Serviço. A adoração é serviço. É o ato de servir a Deus. E sempre foi por meio de sacrifício, de holocausto, de derramamento de sangue. E Jesus veio, se ofereceu, derramou o seu próprio sangue para purificar nossa consciência, nos santificar completamente, para que possamos prestar culto a Deus, para que possamos servir a Deus. Hebreus 10, 19 a 25. E esse é o último texto que nós vamos ler nessa aula. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, quer dizer, agora a gente pode entrar no santo dos santos. Por quê? Ou pelo quê? Final do versículo 19. Pelo sangue de Jesus. A gente pode entrar no santo dos santos, na presença de Deus, no lugar de maior intimidade com Deus, pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer, aquele véu que era colocado, que era uma camada espessa, grossa, entre o santo dos santos e o santo lugar, que os adoradores em geral não podiam entrar, não podiam passar por aquele véu. Aquilo simbolizava a carne de Jesus Cristo. Tanto é que quando Jesus Cristo foi morto na cruz, a Escritura narra que o véu se rasgou lá no templo de Jerusalém. Porque a carne, aquilo que simbolizava a carne de Jesus, a carne de Jesus foi morta, o véu foi rasgado. Agora todos, por meio de Cristo, podem entrar no Santo dos Santos. Não tem um outro sacrifício que precisa ser feito. Não tem uma única oferta que você possa trazer a Deus que possa te tornar agradável a Deus. Você pode fazer como a viúva pobre, que Jesus inclusive elogiou, de entregar tudo que ela tinha no gasofilácio. Não é isso que vai te tornar aceitável diante de Deus. Mas é a fé em Cristo.
É a confiança de que Ele estabeleceu o caminho para a tua adoração a Deus. Alguns pontos aqui para a gente refletir e finalizar a nossa aula. Primeiro, o sacrifício de Jesus Cristo é a oferta que nos torna aceitáveis ao culto ao Senhor. Ponto final. Não é a roupa que você veste. Não é a quantidade que você coloca de dinheiro num gasofilácio. Não é a beleza da tua retórica se você eventualmente faz a sua oração publicamente. Não são as palavras que você diz. Nem mesmo a disposição de amar a Deus do seu coração, porque isso inclusive é falho. Nada disso serve diante de Deus. O que serve é o sacrifício de Jesus. Você não pode entrar de mãos vazias para a adoração a Deus até hoje. Hoje em dia, não pode. Ah, pastor, mas eu não tenho um cordeiro para matar e trazer. Mas não é para você matar e trazer nada. Nem se auto-sacrificar. A oferta que você precisa trazer no culto de adoração a Deus é Jesus. Você vem todo o culto apresentar-se com aquela única oferta que foi realizada por Jesus. Oferta definitiva. Esse é um dos pontos que divergem, que distinguem a igreja evangélica, protestante, reformada, bíblica, da igreja católica romana. Porque a missa significa, dentre outras coisas, a renovação do sacrifício de Jesus. É como se Jesus tivesse de ser morto de novo, e de novo, e de novo. Como se aquilo que Jesus Cristo fez não foi suficiente. Está vendo como as ideias, aquilo que nós acreditamos, move a nossa prática, a maneira como nós fazemos as coisas? Então, essa é a única maneira de nós nos apresentarmos diante de Deus aceitáveis. Por que a gente, na ceia do Senhor, eu tenho insistido, você não precisa esperar se sentir bem para participar da ceia do Senhor, porque eu já ouvi inúmeros cristãos acharem que tem que estar bem para tomar a ceia do Senhor. Por que você não tem que pensar assim? Porque, na realidade, você, por si mesmo, nunca estará bem. Você nunca estará em condições, por si mesmo, de se apresentar diante de Deus. Se for assim, então para de vir à igreja, para de cultuar a Deus. Se você acredita que você tem que estar bem, a coisa depende de você, porque você não entendeu o evangelho ainda. Tudo depende do que Deus fez por você, do sacrifício que Deus entregou em seu lugar. Se é nisso que você acredita, então apresente-se diante de Deus, cultue a Deus e participe da ceia. E agradeça a Deus, Senhor, obrigado, porque não é por minha causa, porque se fosse por mim, se dependesse de mim, eu estava perdido. O amor de Cristo nos constrange. Então, o fato de nós podermos participar da ceia do Senhor, mesmo quando nós não estamos bem, entre aspas aí, significa... Fugiu o raciocínio aqui. Fugiu, depois eu volto. Mas o fato é que nós temos que confiar unicamente na graça de Jesus Cristo. É por meio dele que nós prestamos culto ao Senhor. É por causa dele que nós participamos disso que é talvez o símbolo mais importante da fé cristã, que é a participação da ceia do Senhor. O sacrifício de Jesus. Outra coisa, as pessoas de todo o mundo devem ser convocadas a adorar ao Criador por meio de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Que as pessoas que estão caídas em pecado, distantes do Criador,
podem se voltar para Deus, a adoração. Aquilo que foi perdido no Éden pode ser restabelecido. Como? Por meio de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. É por causa dessa mensagem que eu estou aqui. Por causa dessa mensagem que você está aqui. Por causa dessa mensagem que muitos têm se desgastado na obra do Senhor para levar essa mensagem para outros tantos, para que creiam e também se tornem adoradores do Deus Criador por meio de Jesus. E por último, o culto ao Senhor Deus, ele é cristocêntrico, porque Jesus é o nosso mediador. O culto não pode ser antropocêntrico. Antropos, em grego é homem. Por isso que nós temos em português essa palavra, antropologia, o estudo do homem. O culto ele não é voltado para o homem, ou não gira em torno do homem. Pouco importa se nós estamos bem acomodados. O culto ao Senhor pode ser feito com todo mundo de pé o tempo todo, ou todo mundo sentado na terra, na lama o tempo todo. Não importa se você toma banho e chega cheiroso aqui. Não importa se você tem a roupa mais bonita ou não tem. Não importa. Antigamente tinha essa coisa da roupa de domingo, né? Roupa de domingo. Não, essa roupa aqui eu não posso usar durante a semana, não posso usar para sair, para ir para festa. Essa roupa é de domingo, é de domingo. Não importa a tua roupa. Não importa. Já vi, e sem dúvida existe, graças a Deus não aqui, mas praticamente um desfile de moda na igreja. Você deve conhecer igrejas que no culto de domingo à noite é um desfile de moda, as mulheres se produzem, aquela coisa. Não é, olha, nada disso torna a pessoa aceitável diante de Deus. O culto não é antropocêntrico, no sentido de ser voltado para os homens, as pessoas. O culto não é egocêntrico, no sentido de ser voltado para mim, eu tenho que me sentir bem. O culto é cristocêntrico, porque ele de fato é o mediador, é ele que é o caminho, a ponte entre nós e o nosso Criador. Então, a pergunta que eu deixo para a gente pensar é essa: qual é a oferta que você tem trazido? Você tem chegado de mãos vazias? Se não, qual tem sido a sua oferta? O que você tem trazido perante o Deus Criador toda vez que você vem para adorar a Deus? São princípios bíblico-teológicos. Depois a gente vai estudar mais outras questões. Talvez a gente vai entrar mais em outros princípios bíblico-teológicos que pautam, né, o nosso dia a dia do culto. Mas esses 4 pontos aqui são fundamentais, tá, gente? Esses 4 pontos que eu coloquei aqui são fundamentais. Primeiro, que Deus é digno de ser adorado por toda a sua criação. Segundo, nós temos o dever de prestar culto ao Senhor. Terceiro, não dá para a gente se apresentar diante de Deus sem um sacrifício. E quarto e último, um sacrifício que nos torna aceitáveis diante de Deus é o sacrifício de Jesus. Se você entendeu isto, aplique isso no teu coração, na tua mente. Sonde o teu coração, na tua mente sempre. Porque a coisa mais fácil é a gente entrar no automático e ver o culto como algo rotineiro, algo que a gente tem as obrigações, algo, enfim, algo que eu tenho que ir, senão as pessoas vão achar estranho que eu não vou. Temos que sondar o nosso coração a partir desses 4 pontos todos os dias, especialmente no dia do Senhor, que é o dia por excelência da adoração ao nosso Deus.